bem, meus queridos irmãos, com muita alegria, eu cumprimento a todos vocês com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por estar aqui com os irmãos, neste encerramento desse seminário da família, desta congregação do Sumaré, de número 3, desde quinta-feira, que foi feita a abertura desse trabalho, e até aqui tem nos ajudado, o Senhor tem abençoado a cada participante que participou nos dias anteriores, e hoje aqui sendo o encerramento, louvamos a Deus pela presença de todos vocês. Salmo 128, o Salmo da família, vamos ler muita alegria. Eu quero ler com a participação de toda a igreja, dos casais. Eu vou ler o versículo primeiro e em seguida vocês lê o versículo 2. Salmo 128, que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A tua mulher será uma videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda de tua mesa. O Senhor te abençoará desde Sião, e ele verás os bens de Jerusalém em toda a sua vida. Versículo 6 repetindo: e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. Amém. Graças mais uma vez, Senhor Jesus. Vamos orar ao nosso Deus, com todas as famílias aqui presentes já se encontram. Nós vamos orar com o nosso companheiro, o João Toninho, que é o líder da família da congregação. Tenho prazer e alegria de saudar a todos com a paz do Senhor. Oremos, Senhor nosso Deus e grandioso Pai, Criador dos céus e da terra. E rendemos graças, Senhor, por estarmos mais uma vez na tua gloriosa presença. Queremos, Pai, te pedir uma bênção toda especial por cada um que aqui tem chegado nesta noite. Por aqueles que não puderam, Senhor, pois tu sabe o motivo de cada um, Senhor. Ó Deus, continua conosco no decorrer deste trabalho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, enquanto chegam os demais, nós estamos aguardando a chegar, principalmente o nosso ministrante. Nós vamos na campanha de louvor do nosso Senhor Jesus e também a apresentações dos nossos visitantes, e o nosso companheiro tem convidado para estar aqui no encerramento deste grande evento para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas eu acho também que é melhor dirigir esse trabalho os nossos líderes, né? Passa aqui para o nosso Kevin vai dirigir na direção do Espírito Santo do Senhor Jesus. Chega, meu filho. Mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos agradecidos a Deus por este encerramento deste trabalho. Mas, meus queridos e amados irmãos, não chegou o fim ainda. Daqui para o final, você pode ser renovado, a sua família pode ser salva, o Senhor pode trabalhar, porque Ele é Deus que trabalha, e a família é um projeto do Senhor. Então nós vamos continuar com os louvores. A nossa irmã Exilene, a sua filha e a sua cunhada irá louvar o nome do Senhor Jesus. Nossa irmã Exilene. Adorador.
bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. O trabalho de suas mãos comerás e feliz serás. Tudo te irá bem. Sua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Sua mulher será como a videira frutífera aos lados da sua casa. Seus filhos serão como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Seus filhos serão como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas o bem de Jerusalém por toda a sua vida, e verás os filhos e seus filhos e a paz sobre Israel. Glória a Deus. Feliz é o nome de Deus. Deus conhecendo a sua casa. Eu já vi os filhos dos meus filhos. Por favor. Sua mulher, a videira frutífera aos lados da sua casa. Seus filhos serão como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas o bem de Jerusalém por toda a sua vida, e verás os filhos e seus filhos e a paz sobre Israel, e a paz sobre tua casa, e a paz sobre Vamos cantar juntos. Alguém está dizendo que o amor já era e que os filhos não ouvem seus pais, que o casamento é verdadeira tolice e que o amor sincero já não existe, e que não haja cultos domésticos onde as famílias louvam ao Senhor. Se eu já
paraíso, onde todos oram e cantam unidos, e podem afirmar de peito erguido: eu e minha casa seguiremos a Deus. Se eu já sei que está dizendo isto, é nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Ele venceu, venceremos também. Só vencedores, minha família não vai fracassar. Os umbrais de minha casa, o sangue de Cristo expandiu está. Só a igreja, minha família não vai fracassar. Porque Jesus Cristo, o amor, faz parte do meu lar. Minha família não vai fracassar. Os umbrais de minha casa, o sangue de Cristo expandindo está. Minha família não vai fracassar. Porque Jesus Cristo, a essência do amor, faz parte do meu lar. Queridos, eu convidei aqui o coordenador setorial, pastor Cardenildo Rogério, que no ano vigente está conosco, nos coordenando aqui, e para nós é uma honra tê-lo aqui conosco. Por favor, pastor, fique em pé. Com ele e a sua esposa, o seu filho Rogerinho, cantor, e tem um outro menor, Tiago, e Lígia, que acompanha também, né? Os irmãos estão felizes pela presença do nosso coordenador setorial. Vamos dizer: seja bem-vindo, pastor e família. Muito bem. Eu quero conferir agora ele a direção dos trabalhos para que ele possa apresentar as demais pessoas. Fiquem à vontade. Bem, meus irmãos, mais uma vez, cumprimento a todos vocês com a paz do Senhor. Estamos alegres e felizes deste encerramento, deste grande trabalho que está realizando a congregação do Sumaré de número 3. Sumaré 3, que a gente temos acompanhado o desenvolvimento desse trabalho. Deus tem abençoado esta congregação poderosamente. E o departamento da família está aniversariando 3 anos e tem realmente sido feita esta programação desde quinta-feira e hoje o encerramento, e ficamos felizes, louvamos a Deus, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. E na quinta-feira eu não pude estar aqui, mas mandei a minha representação e nos falaram que estava realmente lotada a igreja na abertura, como hoje está também. E ficamos felizes por tudo que o Senhor tem feito nessa congregação, pelo pastor da igreja, pastor Epipan, seu segundo dirigente, obreiros desta congregação, que tem feito a obra do Senhor com muita alegria, com muita dedicação. O trabalho do Senhor tem sido feito aqui nesta congregação. E hoje, no encerramento, nós temos o pregador da noite. Ele vai estar daqui a pouco ministrando a palavra de Deus. E eu já quero apresentar o mesmo. Eu quero com muita alegria apresentar o pastor Wender Miranda, que é o nosso segundo vice-presidente da nossa igreja aqui em Mossoró, e também diretor da Rádio Libertadora, TV AT, jornal A Voz. E enfim, meus irmãos, é um pastor que realmente está fazendo a obra do Senhor aqui em Mossoró com muita alegria, com muita dedicação, com muito esforço, com muita garra e animando os demais, né? Louvado seja Deus. Os irmãos querem receber o pastor Wender, ele hoje é um palestrante. Vamos ficar de pé, todos os casais que estão aqui, a família, vamos ficar de pé, vamos dar. Leila? Gelino não veio, não pôde vir.
Os irmãos, os casais, as famílias presentes aqui, os obreiros, quero dar boa-vinda ao pastor Wender. Vamos dizer para ele: pastor Wender, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe você, sua esposa e toda a sua família. Muito bem, muito obrigado. Vou dar um abraço dele. Muito bem, meus irmãos, essa programação é com o pastor da igreja, é com a liderança da igreja. Nós estamos aqui para cooperar, não pude vir nos outros dias, mas hoje conversei com a liderança ali da Polo, falei que hoje não ia estar presente ali, mas ontem à noite estivemos no aniversário da congregação do Sumaré 6, e ali uma grande multidão de irmãs, de irmãos, de jovens, de adolescentes, de crianças, obreiros, comemorando o segundo aniversário daquela congregação. É uma congregação que foi plantada há 2 anos, mas ali está realmente as bênçãos de Deus sendo derramadas ali, muitas decisões, pessoas que realmente estão voltando para Jesus, e o lugar já está pequeno. Conversava agora há pouco com o pastor Wender, o lugar já está pequeno ali, mas eu disse para o dirigente: é bom estar cheio, bom que está cheio aqui de crente, salvo para ir morar no céu, né? E graças a Deus pelo trabalho que tivemos ali, ontem à noite e aqui também. Aqui foi à tarde e à noite, por isso não podemos vir, porque estava lá, mas hoje estamos aqui. Que Deus abençoe. Muito obrigado ao pastor da igreja, muito obrigado aos obreiros, liderança da família, pelo convite, né, que vocês distribuíram a cada congregação, convidando, né? Lá na Polo também chegou, e aqui estamos para somar juntamente com vocês e fazer a obra do Senhor com muita alegria. Amados, sem delongas, vamos ouvir o pregador da noite, pastor Wendel Miranda. A palavra é sua. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero lhes saudar esta noite com a santa paz do Senhor Jesus. Dizer da alegria de poder estar com vocês na terceira noite da conferência da família, com a família, e o aniversário do departamento da família aqui. Que Deus abençoe grandemente nossos irmãos que têm se dedicado a um tema tão importante e tão necessário nos dias de hoje. Parabéns à congregação do Sumaré 3, que tem crescido. Deus tem abençoado. Esse lugar tem sido lugar de bênção de Deus para os irmãos que estão aqui, alimentando a sua fé, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Quero dizer que o tema da família é um tema extremamente importante, porque é um tema que a igreja do Senhor Jesus tem se preocupado em levantar a bandeira da defesa em favor da família. A família, eu tenho dito em algumas oportunidades, tem sido extremamente atacada. O conceito e o fundamento de família, a nossa sociedade, ela tem minado, ela tem detonado, ela tem enfraquecido o conceito de família. A cada momento você vê diversas situações, diversas mensagens, diversos conceitos que procuram desestruturar o conceito bíblico de família. É incrível como você vê que muitas das vezes os programas de televisão, as novelas que acabam trazendo um padrão comportamental para a sociedade, o poder da influência de uma novela no comportamento da sociedade é muito grande. Hábitos, costumes, maneira de falar, trejeitos, roupas, moda é influenciada através de novelas. Não é à toa que a cada momento se cria mais uma novela para ver se isso influencia cada vez mais o comportamento da sociedade brasileira. A nossa sociedade tem estado aos pés da televisão de uma forma incrível. É calculado que hoje um cidadão comum, um cidadão simples, no seu conceito, ele passa pelo menos de 4 a 5 horas em frente ao aparelho de televisão. No mínimo, escuta só, no mínimo, alguém está passando de 4 a 5 horas em frente ao aparelho de televisão. E você pergunta o que é que ele está assistindo, o que é que ele está se alimentando, o que é que está servindo de nutrição para a alma dele, o que é que está influenciando a cabeça e o comportamento dessa sociedade. E aí você vê quem é que se dá bem na novela,
é a amante que se dá bem. Quem é a megera? É a mulher, é a esposa. A megera, a que não presta, a que não serve, a que não vale nada, na novela, é a esposa. O marido, que é o bonitão, que é o camarada que pode ter vários relacionamentos extraconjugais, é exaltado, é enaltecido pela sua virilidade, pela sua capacidade de poder ter 4, 5 relacionamentos e contar isso como vantagem. É esse conceito maligno que tem sido incrementado no comportamento da sociedade. O que é que a novela mostra? Que bom é beber, tome todas. Está com problema? Toma uma. Está desempregado? Toma 2. Está endividado? Toma 3. Está com problema dentro do casamento? Enche a cara. É isso que está invadindo o comportamento da nossa sociedade. Mas eu quero dizer, para a glória do Senhor Jesus, ainda existe igreja, ainda existe povo de Deus, ainda existe gente crente comprometida com a palavra, que está levantando a bandeira e está dizendo: minha família não vai fracassar. Esse não é o projeto de Deus para a minha família. A minha família tem outro projeto, e o projeto da minha família é glorificar o nome do Senhor dentro dela, dentro da minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. O nosso projeto é diferente. O projeto da Bíblia é diferente. Nós vamos na contramão de conceitos, de costumes e de valores que a sociedade quer transmitir, com permissividade, com quebra de princípios, com flexibilidade de valores, com negociação daquilo que quer ou não quer fazer. Mas nós não podemos viver assim. Nós vivemos segundo o princípio da palavra de Deus. Diga comigo: a minha casa. Não, diga forte: a minha casa. Ela vive debaixo da palavra de Deus. Quem dá glória a Deus por isso essa noite? Esse é o papel de um seminário, de uma conferência como essa: é levantar a bandeira da família. Quando a gente vem aqui, tem uma congregação no Sumaré, você tem um departamento da família que está trabalhando, que está se envolvendo. Você tem aqui vários casais. Quantos casais não trabalharam para a realização desse seminário? Quantas vidas não estão envolvidas? Quantos irmãos não estão orando uns pelos outros? É assim ou não é, gente? É assim ou não é? Quantas orações não foram levantadas esses dias em favor da família? Sabe por quê? A igreja continua sendo uma defensora da família como um projeto de Deus para a sociedade. Aleluia! Nós não podemos aceitar que a destruição, a desconstrução, o processo de minar, de desagregar a família, prossiga, tenha êxito, tenha espaço. Nós temos que levantar nossa voz e temos que ser arautos, anunciadores, proclamadores da palavra, para dizer: epa, isso aí não, meu amigo, isso aí não. Eu não concordo com isso. Não é esse o projeto de Deus. Não é assim que a Bíblia diz. Não é assim que a palavra do Senhor ensina. Eu vou ficar com o que diz a palavra do Senhor. Quem fica com a palavra, glorifica o nome do Senhor. Na noite de hoje, me foi facultada a oportunidade de falar sobre filhos como herança do Senhor. E eu me considero privilegiado em poder falar sobre filhos. Além de ser filho, eu tenho o privilégio de ser pai. E nessa caminhada, que é dupla, ora filho, ora pai, é uma caminhada de um aprendizado fantástico, de um aprendizado muito maravilhoso para nossas vidas. Por isso eu quero vos convidar para adentrar no assunto. Eu vou procurar ser sucinto. Eu dividi a explanação desta noite em 3 tópicos, em 3 afirmativas, para servir de norte, servir de direção para a nossa reflexão e para o nosso crescimento, para que todos nós possamos crescer juntos com aquilo que vai ser ministrado. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Provérbios, capítulo 22 e o versículo de número 6. Se o sonoplasta puder melhorar só o retorno, que palestrante, pregador é assim, viu? Quando ele não está ouvindo, ele acha que o povo também não está ouvindo. Aí ele começa a gritar, se esgoelar, achando que o povo não está ouvindo, entendeu? Mas você melhorando aqui, eu já maneiro a minha voz. Tá bom, beleza, obrigado. Eu já maneiro aqui a altura das minhas afirmações, né?
Provérbios capítulo 22, versículo 6. Abra comigo, por gentileza. Palavra do Senhor nesse texto sagrado. Você encontrou? Podemos ler, amém? Amém ou não amém, gente? Tia, amém tão fraquinho, acho que o pessoal está procurando ainda. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Provérbios 22, 6. Saudações ao nosso querido irmão Fábio, que está aqui conosco. Deus abençoe grandemente. Sua esposa, sua família que está aqui, Deus abençoe, são bem-vindos. Em nome de Jesus. Querido pastor Carmenildo, pastor Edivan, Júnior e Décia, casal amado e querido, Deus abençoe grandemente. Presbítero Adriano, com esse trabalho tão importante de mostrar a relevância que a rádio tem. Nesse exato momento, a rádio está transmitindo essa programação. Esse culto aqui no Sumaré, esse culto da família, essa conferência da família, mais de 60 mil pessoas que estão sendo edificadas através dessa transmissão para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! É muito importante essa nossa missionária que está no ar, chamada Rádio Libertadora. Vamos sustentá-la, vamos mantê-la no ar, com a sua contribuição no projeto Semeador. 22 e 6 de Provérbios diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Vamos dizer comigo: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Quem pode dizer amém? Amém. Boa essa palavra para os nossos corações, porque é palavra de sabedoria, palavra de Deus para a nossa alma. Nessa noite, quando a gente fala sobre filhos, nós temos que entender que filhos fazem parte da promessa de Deus para a vida do homem, da continuidade da nossa existência aqui na terra. O ser humano, ele consegue ter vestígios de uma eternidade aqui na terra no momento em que ele gera filhos. Você sabe que o homem no jardim do Éden perdeu a sua condição de imortalidade na carne por causa do pecado. O pecado tirou do homem aquela condição que ele tinha. Antes do homem pecar, ele era um ser imortal fisicamente também. Além de espiritualmente, ele fisicamente, ele tinha essa propriedade. Mas quando pecou, por causa do pecado, veio a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. São as três consequências diretas geradas pelo pecado. E dentro da consequência física, portanto, o homem perdeu a sua capacidade de ser eterno enquanto corpo. E o único vestígio que ficou para marcar essa eternidade, abre aspas e fecha aspas, quando me refiro à eternidade, mas essa longevidade, essa marca, essa continuidade da sua geração é através dos filhos. Por isso que os filhos são herança do Senhor. Aleluia! São herança do Senhor porque permite a você que você continue passando as suas características, o seu DNA, a sua marca registrada. Ela fica passando de geração a geração, passa de uma geração para outra geração. Eu tenho características do meu avô. Por sinal, minha mãe diz muito isso, fala muito isso. Você se parece muito com o seu avô. Por outro lado, o meu pai disse que eu me pareço com a minha avó. Eu digo, então deixa ela misturada. Deram uma misturada lá no DNA, e eu devo ter um pouquinho de um e um pouquinho do outro, e aí mistura também com os pais, e dá esse liquidificador e essa salada mista, e sai uma outra pessoa. Mas sempre com marcas das pessoas que nos antecederam. Filhos são, portanto, a herança do Senhor. Você se perpetua através dos seus filhos. Você continua a marca da sua existência aqui na terra através dos seus filhos. Por isso, seus filhos são a herança do Senhor. Quem pode agradecer a Deus pelos seus filhos? Glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Nesse processo, uma das coisas que mais me chama a atenção, quando recebemos essa herança, quando recebemos esse presente, quando recebemos essa dádiva de ter um filho e de poder cuidar desse filho, poder tratar desse filho, a sua educação
se torna um grande desafio para todos nós. Ser pai, ser mãe, certamente é um desafio grande. Ser pai, ser mãe, não é algo fácil. Ninguém pode dizer é fácil. Não, não é fácil. Repleta de muitos desafios. É possível vencer os desafios. É possível tratar das necessidades. É possível cuidar do que tem que ser cuidado. Mas sem dúvida alguma, em muitas ocasiões, nós nos encontramos sem saber até o que fazer. Quem é o pai, quem é a mãe, que já não se viu numa oportunidade, dizendo, rapaz, como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou resolver isso? Desde uma criança pequena até um filho que cresceu, um filho que já está maior. Em qualquer fase, filho continua sendo filho. Pode passar da infância para a adolescência, da adolescência para a juventude, da juventude para a idade adulta, mas filho continua sendo filho. O tratamento, a ligação, ela é inquestionável. O olhar da mãe, o cuidado do pai, a relação afetiva, a relação genética, a relação chamada de sangue, que é a relação genética, isso aí é um laço, é uma ligação que sempre acontece. E quando eu estava pensando nisso, queridos irmãos, queridos pais que nos ouvem, eu quero afirmar algumas coisas para a gente pensar. Quando se trata de educação de filhos, quando se trata de cuidar dessa herança de Deus nas nossas vidas, quando se trata de cuidar desses filhos, nós temos que entender três coisas inicialmente. Primeiro, educar é um processo. Diga comigo, educar. Diga forte para você ir assimilando. Diga educar é um processo. Educar não é uma coisa pronta. Educar não é uma receitazinha de bolo. Educar não é uma coisa que você diz assim, pega 3 ovos, bate com 4 colheres de farinha, bota uma pitada de sal, mexe, passa 30 minutos e está pronto. Educar não é isso. Educar é um processo, envolve pessoas, envolve partes, e por causa disso é uma relação dialogal, é uma relação onde os dois conversam, aonde um diz uma coisa, o outro tem que entender o que você disse e reproduzir o que você acabou de falar e lhe trazer a ideia da parte dele do que ele quer fazer ou deixar de fazer. Por isso que educar, nós temos que entender que é um processo. Diga de novo enquanto eu bebo água, educar é um processo. Se você entende que educar é um processo, eu tenho que entender, a educação do meu filho não está pronta, eu vou construir essa educação junto com ele. Amém? Não está pronta. Você pode ser uma pessoa crente, servo de Deus, ter temor ao Senhor, você pode ser uma pessoa correta, idônea, você pode ser uma pessoa de bons hábitos, você pode ser uma pessoa de quebrantamento diante do Senhor, de discernimento, mas você tem que entender, educar não é uma coisa que vem já na caixinha, vem pronta numa forma, não é assim, é um processo. É a primeira coisa que eu quero que você entenda. Segunda coisa, educar exige tempo. Diga comigo, educar exige tempo. Olha os pais, olha as mães, olha para cá, papai e mamãe. Ó, se você vai educar, você tem que estar disposto a investir tempo. Se você quer educar, escute. Se você quer educar o seu filho, se você quer que ele cresça dentro de princípios que você acredita, valores que você acredita, você precisa investir tempo com ele. Ele precisa de você. Diga, meu filho. Diga, tenha medo não, ânimo. Diga, meu filho, precisa de mim. Eu tenho aprendido isso com Francisco, meu filho. Deus me confronta sistematicamente com isso, e eu agradeço a Deus pela misericórdia dele, e sempre está me confrontando. E quando eu estou cheio de tarefas, cheio de coisas, cheio de trabalho, é tanta coisa, eu começo a esquecer de Francisco, meu filho. Eu começo a esquecer, e quando eu estou nesse processo de começar a esquecer dele, sabe o que acontece? Deus, na sua misericórdia, me faz lembrar que a educação do meu filho exige tempo, e eu tenho que colocar as coisas na ordem certa. Se eu quero que meu filho seja e cresça de forma educada, eu preciso dar tempo para ele. Quem entendeu isso? Dá glória a Deus, aleluia.
Você não pode reclamar depois de o seu filho estar uma coisa diferente do que você imaginava. Você não pode reclamar depois do seu filho estar com hábitos, atitudes diferentes daquilo que você imaginava. Um dia desse, meu filho chegou com um comportamento que eu não concordo, que eu não aceito. E eu, quando vi aquilo, foi um sinal de alerta para mim. O que está acontecendo? Epa, o que está acontecendo? Para tudo! Para. Vamos ver o que está acontecendo. E vamos lá, vamos na escola. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver em casa o que está vendo. Vamos ver. Porque isso significa dizer que você vai dedicar tempo para poder corrigir o que tiver que ser corrigido. Dar atenção ao que tem que ser dado atenção. Você tem que colocar a educação dos seus filhos na ordem certa de prioridades. Se você quer que seu filho cresça de maneira equilibrada, dê atenção ao seu filho, dê tempo para o seu filho, porque educar exige tempo. Amém? Amém. Educar exige, terceira coisa, primeira coisa que eu disse, que educar é um processo. Então você já entendeu que não tem nada pronto. Nada está pronto. Você vai construir tudo. Vai levar tempo. Diga comigo, vai levar tempo. Amém, irmãos? Amém? Perseverança aí. Amém, papai, mamãe? Perseverança. Vai levar tempo. Você diz uma coisa, depois tem que dizer de novo. Você acabou de falar, tem que falar outra vez. Você ensinou, tem que ensinar de novo. Vai levar tempo, mas ele vai entender. A ficha vai cair, o processo vai virar, e você vai ficar feliz em ver que o seu filho cresceu com equilíbrio, porque você perseverou e entendeu que era um processo que leva tempo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Educar é um processo. Educar exige tempo. É um investimento. Você tem que escolher suas prioridades. Se vale a pena, é melhor você investir tempo. É melhor você gastar tempo. É melhor você começar a abrir o bolso. O bolso que eu falo não é o financeiro do dinheiro, não. É o bolso do tempo. E começar a passar tempo com seu filho. Eu fui alertado por Deus em uma determinada data. E eu, desde esse dia que eu aprendi essa frase, eu sempre repito essa frase. Porque foi uma frase que me marcou. Devido a minhas atividades serem muito intensas, é manhã, tarde e noite, e devido a isso, sempre eu vejo Deus me confrontando, e eu louvo a Deus por isso, eu agradeço muito a Deus por isso. E eu estava numa reunião, e uma pessoa disse assim: você sabe como é que soletra a palavra amor? E eu fiquei na expectativa, né? Porque eu disse o óbvio, né? É claro que eu sei como se soletra a palavra amor. E a pessoa disse assim para mim, Décia, disse: olha, a palavra amor se soletra T-E-M-P-O. Eu disse: como? A palavra amor se soletra T-E-M-P-O. Tempo. Quando você ama, você dedica tempo. As pessoas entendem que você ama, o seu filho entende que você o ama, o seu filho compreende que você o ama, porque ele vê que você dedicou tempo a ele. E aquilo para mim foi um alerta de Deus no meu coração. E eu disse: rapaz, eu vou botar meu filho como prioridade desse meu tempo. Quando tem alguma necessidade, alguma situação, e muitas vezes conflita uma agenda com a outra, essa palavra vem ao meu coração: ei, você ama seu filho? Tem que dar tempo a ele. Glória ao nome do Senhor. Amém? Guarde isso para você. Qual é o tempo que você está dedicando para o seu filho? Eu me lembrei agora do presbítero Gleferson, muito amigo nosso. E eu me lembro que quantas vezes Gleferson chegava. Gleferson tem 3 filhos. Uma escadinha, um atrás do outro. E eu me lembro quando o Gleferson e Ellen, eles iam dar atenção aos filhos dele. Eu via Gleferson chegar do trabalho cansado, moído, só a rapa do tacho, mais quebrado do que arroz terceiro. E chegava lá, e quando eu chegava, eu também exausto, cansado. Sabe onde é que Gleferson estava? Estava sentado brincando com os meninos. Era meia hora ali de brincadeira, era meia hora ali de um tempo de atenção. Aquele tempo dizia para os filhos de Gleferson que ele, pai, Gleferson, amava aqueles meninos. Faça isso também. Educar exige tempo. Dê tempo para o seu filho, porque ele precisa de você. Aleluia. Terceira coisa: educar é um processo. Educar exige tempo. Você precisa educar o seu filho para a vida. Eu vou dizer de novo, é a parte mais difícil. Você precisa educar o seu filho para a vida. Você não pode educar o seu filho para você.
você não estará presente eternamente com Ele, você não estará em todos os momentos com Ele, você não viverá o suficiente para estar com Ele todos os dias da vida dele. Tanto Ele pode partir antes, como você mesmo pode partir antes. Você tem que se preparar e preparar o seu filho para que ele esteja pronto para encarar a vida, para enfrentar a vida. Por isso que se diz, nós educamos os nossos filhos para a vida, para que ele esteja pronto para viver com autoestima e com autonomia. Diga comigo, eu preciso. Diga, eu preciso educar meu filho para a vida, com autoestima e autonomia. Seu filho tem que perceber duas coisas: autoestima, ele é valorizado, ele é amado, ele é querido. É a primeira coisa que ele tem que perceber. Os maiores problemas psicológicos da sociedade são de pessoas que não se enxergam como Deus as vê e, portanto, têm uma autoestima comprometida. Os distúrbios, as anomalias, melancolia, depressão, bipolaridade, toque, doenças psicossomáticas que chegam, todas elas são alimentadas por um distúrbio de autoestima. As pessoas não se veem como importantes, como valorosas e como amadas. E como não se percebe dessa maneira, isso quebra o equilíbrio delas. Ei, olha para cá, olha para cá. Você quer que seu filho cresça para a vida, seja desenvolvido e preparado para a vida? Fortaleça a autoestima do seu filho. Se seu filho tiver uma boa autoestima, ele estará preparado para enfrentar as adversidades da vida e do mundo que vem por aí, cheio de adversidades, cheio de luta, mas ele vai ter coragem e disposição para enfrentar essas lutas e poder vencer para a glória do Senhor. Autoestima. Segunda coisa que eu disse que tem que ter autoestima aí. Alguém lembra? Não? Autonomia. Quando educamos nossos filhos para a vida, ele precisa de autoestima e de autonomia. Ele tem que aprender a fazer as decisões dele e saber a consequência de cada decisão. Ele tem que entender o que acontece se ele botar a mão no fogo. Vai queimar. Ele tem que entender o que acontece se ele fizer algo de errado. Ele tem que entender o que acontece se ele fizer algo certo. Ele tem que ser responsável pelas suas atitudes. É isso que se chama educar para a vida. Educar para a vida é educar o seu filho com autoestima e educar o seu filho com autonomia. São as três coisas que eu quero que você considere no início dessa reflexão de educação de filhos. Então, resumamos. Quando falamos de educação de filhos, a primeira coisa que eu falei da educação de filhos, educação é o quê? Qual foi a primeira coisa que eu disse? Educação é o quê? É um processo. Segunda coisa que eu disse, educação exige o que da gente? Tempo, ok? E a terceira coisa é que você precisa educar os seus filhos para a vida. Amém, irmãos? Amém? Esse é o ensinamento que eu quero que você guarde introdutoriamente nessa reflexão de hoje à noite. Quando a palavra de Deus em Provérbios 22:6 nos orienta a instruir o menino no caminho que ele deve andar, é porque o que você formar, o que você instruir, o que você ensinar, vai ficar marcado no coração daquela criança, daquele menino, quando ele crescer. A criança, ela está com o coração aberto para a aprendizagem, ela está pronta para aprender. Por isso, aproveite esse coração aberto para aprender e ensine esse menino em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Por último, levando em consideração as três coisas que eu falei sobre educação, eu quero deixar uma mensagem construtiva para você, pai, para você, mãe, que me escuta no dia de hoje. Você, pai, você, mãe, depois de falarmos tanta coisa sobre a educação de filhos, essa pincelada, na verdade, não foi tanta coisa assim, mas foi uma pincelada de educação de filhos. Tem três coisas que eu quero que você guarde a mais. Eu falei de três coisas sobre educação.
E agora eu quero falar de 3 coisas que você precisa ter e agir como pai e como mãe na educação dos seus filhos. Primeira coisa, guarde isso aí, por favor. Guarde isso no teu coração. Se você puder guardar na tua caixinha aí dentro de você, guarda. Primeira coisa que eu quero incentivar, encorajar você essa noite a guardar. Primeira coisa, ame o seu filho. Não é óbvio, não? Mas eu vou dizer de novo, por mais óbvio que seja. Ame o seu filho. Incondicionalmente ame o seu filho. Alô, papai, levanta a mão, papai. Levanta a mão, mamãe. Levanta a mão, levanta a mão. Vocês estão levantando a mão, são pais e mães. Amem os seus filhos. Incondicionalmente amem os seus filhos. Quem pode dizer amém? Amém. Independente de suas ações, para ele tem que estar claro. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Estão entendendo isso? Isso é muito importante. Parece piegas, parece trivial, parece algo tão comum, mas é algo extraordinário. O seu filho precisa perceber, sua filha precisa perceber que você o ama, que você a ama incondicionalmente. Se ele fez uma coisa certa, se ele fez uma coisa errada, não importa, você o ama incondicionalmente. Diga amém por isso, aleluia. O amor incondicional não significa aprovação às coisas erradas. Ninguém está pedindo para você aprovar uma coisa errada que seu filho fez. Ninguém está dizendo que você tem que acobertar, que você tem que fazer de conta que não houve nada por alguma coisa errada que seu filho fez. Não, ninguém está dizendo isso. Independente das ações do seu filho, você precisa demonstrar para o seu filho que você o ama incondicionalmente. Quem entendeu isso? Quem entendeu isso? Dá glória a Deus. Fale para o seu filho que você o ama. Verbalização. Seu filho precisa ouvir. Amém? Amém? Ele precisa ouvir. Fale. Pastor, eu não fico meio sem jeito de falar. Pois fale sem jeito, mas fala. Pastor, eu fico assim. Fale com a batata na boca, mas fala. Pronto, mas fala. Isso, aí eu te amo. Você falou que te ama com a batata na boca. Fale, mas fale, pelo amor de Deus. Fale. Precisa verbalizar. Diga, precisa verbalizar. Precisa verbalizar. Tem que falar. Pô, mas claro, mas eu estou pagando a escola desse menino, mas eu já estou ajudando na merenda, mas eu dou casa, comida e roupa lavada, ainda tenho que dizer que amo? Tem, sim senhor, tem que dizer. Ele precisa ouvir. Chegue com seu filho, dê um abraço gostoso nele. Ei, abrace seu filho, abrace seu filho. Ainda hoje eu dou um beijo no rosto do meu pai. Às vezes eu chego num lugar assim, o pessoal fica meio assim, rapaz com uma mão desse tamanho, dando um beijo. Eu dou um beijo no rosto do meu pai com a maior tranquilidade do mundo. Bença, pai, e lasca o beijo no rosto do meu pai. Ei, sabe por quê? A gente foi criado assim. Faça um beijo com seu filho, demonstre, não simplesmente guarde no seu coração. Se você sabe que o ama, ele precisa ouvir que você o ama. Quem entendeu, diga amém. Demonstre afeto, demonstre carinho, faça um carinhozinho nesse menino, pelo amor de Deus. Não dê só uma mãozada não, porque o pai tem pai que, como diz o outro, às vezes aquela brincadeira de policial bom e policial mau. Às vezes nos filmes tem uma brincadeira que os policiais fazem no filme, que é para tentar intimidar um delinquente, uma pessoa que eles querem informação. Um faz o papel do policial bonzinho e o outro faz o papel do policial mau. Olha bem, a gente não pode trazer isso para dentro de casa não. A gente não pode dizer, não, a mãe vai fazer o papel da boazinha e o pai vai fazer o papel do ruinzinho. Então isso é uma brincadeira do bom e do mal. Não pode ser assim não. Não, é uma coisa boa, é com o papai. É uma coisa ruim, é com a mãe. É cinturada, é com a mãe. É uma palavra de afago, é com o papai. Não pode ser desse jeito não, irmãos. Amém? Estão me entendendo, pais? Amém? Amém? Você pai, você mãe, na medida que você disciplinar e corrigir, os dois devem participar desse processo. E os dois devem ter a liberdade,
mesmo que um seja mais tímido do que outro, mas deve ter a liberdade de poder fazer um afeto, um carinho ao filho. Qual foi a vez que você fez um cafuné no seu filho? Tem pra que isso não? Um amigo meu disse, tem pra que essa besteira não? Pois não é besteira não, não é besteira não. Você pode achar que é besteira, mas para o seu filho é muito importante. Ele precisa sentir que você o abraçou. Ei, eu não gosto de cafuné. Não gosto de cafuné? Vem cá você, como é teu nome? Vem cá, me ajuda aqui. Vou usar ele aqui como minha cobaia. Como é teu nome? Vinícius, pronto, ó. Tá aqui Vinícius, bonitão aqui, ó. Chegou Vinícius. Cadê o pai e mãe de Vinícius? Quem é? Tá ali, pai e mãe de Vinícius. Pronto. Ó papai, ó mamãe. Chegou, dá um abraço. E aí, meu filho, como é que você tá? Tirou algum pedaço? Tirou algum pedaço, gente? Não! Dá para fazer isso? Dá para fazer, pessoal? Dá! Isso é afeto! Não é só chegar. E aí, menino? Não foi forte assim não, né? Não foi... Parece que foi forte, mas não foi, né? E aí, menino? Não pode ser só assim não. Às vezes a gente só repreende. E cadê o afeto? Cadê o afeto? É para repreender, é para chamar atenção. Por exemplo, eu tenho essas orelhas grandes, essas orelhas avatajadas. Sabe por quê? Eu levei muito puxão de orelha. Eu era um menino ruim. Eu dava muito trabalho. Eu não me comportava na igreja. E era difícil, mas eu era inquieto. Eu era inquieto, absurdo do inquieto. Eu tirava o juiz da irmã Núbia, minha mãe. Eu tirava o juiz dela. E quando ela, aí eu ficava brincando que ela não me pegava. Ela vinha para me pegar, para me repreender. Aí eu ficava rodeando a mesa e ficava dizendo, nem me pega, para dar uma canseira nela. Mas quando me pegava, aí deu isso aqui, as orelhas. Obrigado, viu, Vinícius? Vinícius, salve de palmas para Vinícius, gente, que sobreviveu aqui. Você tem que entender que é preciso demonstrar o amor. Tem que falar e tem que demonstrar afetividade. Não é só repreender, não é só chamar atenção, não é só dar aquele puxão de orelha que às vezes alguns pais dão. Vou falar já sobre isso, ok? Daqui a pouquinho eu falo sobre isso, mas eu quero insistir na demonstração do amor. Seu filho precisa perceber que ele é amado. Quem me entendeu? Diga amém. Seu filho, vou dizer de novo, ei, olha para cá, presta atenção. Seu filho precisa entender que é amado. Ele tem que perceber isso quando fala e quando demonstra nas atitudes. Afetividade, carinho é muito importante. Cuidado, quando você cuida do seu filho, dá atenção a ele, ele está percebendo que ele é amado. Quando você estabelece limites, amar o seu filho não é deixar correr frouxo, não é deixar ser do jeito que ele quer. Quer o quê? Que assim vai ser assim. Não é ele que diz como vai ser. Quem diz é você, pai. Quem diz é você, mãe, que está educando ele. Uma criança que está na infância, ela não tem condições de tomar determinadas decisões por si só. Algumas pequenas decisões ela até pode tomar, mas a maioria das decisões precisa do pai, precisa da mãe. Na adolescência a conversa já muda um pouco. Na adolescência a participação daquele adolescente nas decisões, nas atitudes já é um pouco maior. Não é só você dizer para ele o que ele tem que fazer, ele tem que participar do processo. Na juventude ele precisa começar a dar com a cara na parede. Ele tem que aprender com os erros dele. Ele tem que aprender com aquilo que você já ensinou. E agora ele tem que botar a cara para bater. Está na hora, vamos lá para a luta. Ele tem que seguir. E na idade adulta ele tem que ser plenamente responsável por aquilo que faz ou deixa de fazer. Quem me entendeu, diga amém. Então ame seu filho. Deu para entender isso? Papai, mamãe, primeira recomendação que eu dou a vocês essa noite, para cuidarem da herança do Senhor na vida de vocês. Quem é a herança do Senhor na vida de vocês? Quem é? Seus filhos. Amém? Para cuidar deles, primeira coisa, ame seu filho emocionalmente. Ame seu filho. Isso aí está claro para ele. Não é passar a mão no que ele fez errado. Não, senhor.
repreender o que foi feito errado, mas amá-lo, independente do que foi feito ou deixou de ser feito. Segunda coisa, eita gente, minha hora já se foi, vou correr aqui. Segunda coisa, você papai, você mamãe, para cuidar da herança do Senhor, além de amar o seu filho, você precisa ser exemplo. Diga eu. Eita, agora está engrossando o caldo para nós. Diga eu. Preciso ser exemplo. Eu me deparei com a confrontação do meu filho que foi um checkmate. O Francisco me deu uma rasteira, me botou na lona, me botou no chão. Lá estava eu em pleno almoço, incentivando meu filho Francisco a comer verdura. Eu dizia: não estou vendo no seu prato nenhuma verdura, você tem que comer um alface, um tomate, alguma coisa. Cadê você que não está colocando? Só coloca. Ele gosta muito de farofa, e gosta muito de arroz, e gosta muito de macarrão. Pensa um farofeiro, esse meu filho. Ele adora uma farofa, um macarrão e arroz. E eu disse: não tem nada aí, rapaz, de verde no seu prato. Ele me deu um checkmate. Ele disse: no seu também não. Nós precisamos ser exemplos. Os nossos filhos estão copiando, observando tudo. Ei, o teu filho pode estar caladinho, pode não falar muito, aparentemente pode estar sem perceber as coisas, mas ó, a antena está ligada, ele está olhando o que você está fazendo, e ele aprende rápido, ele aprende ligeiro, ele aprende coisa boa e coisa ruim, ele aprende o que presta e o que não presta, o que serve e o que não serve. Ele está observando você. Se você quer o seu filho com uma postura X, Y, Z, está na hora de você dar um exemplo para o seu filho, a postura que ele tem que ter. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Seja o exemplo do seu filho. Como é que você chega para o seu filho e diz: não minta? E aí o seu filho vai, percebe você dizendo para outra pessoa no telefone: diga que eu não estou, diga que eu não estou. A menina diz: o senhor não está? O senhor não está aí? Não, diga que eu não estou não, diga que eu estou no banheiro. O senhor está aqui na sala, não está no banheiro não. O menino pega no ar rápido, é ligeiro. Aí o que é que o menino está aprendendo? O que é que ele está aprendendo? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O nome disso é hipocrisia. Eita Jesus, o nó agora virou. Não tem alisado não, o nome disso é hipocrisia. Se você diz uma coisa e faz outra, não tem outro nome mais bonitinho não. É isso mesmo. Eu sei que é forte, mas é verdade. O seu filho vai absorver o seu jeito. Escuta só, olha para mim, olha para cá. 40% do que você é, escute, 40% do que você reproduz exatamente o que seus pais foram. Eu vou repetir: 40% do que você é, 4 de cada 10 atitudes comportamentais suas é uma reprodução direta dos seus pais. Você é só lembrar como é que você foi criado, é só lembrar como é que você foi educado. Veja se você não está reproduzindo coisas que o seu pai fez, sua mãe fez. O jeito de falar, o jeito de comer, o jeito de dormir, o jeito de tratar os outros, o jeito de resolver problema, o jeito de confrontar uma situação. Ei, a gente herda. Sabe por quê? Como criança, nós estamos aqui assim com a boca aberta, pronto para engolir o que colocar na nossa boca. E se eu tiver absorvido como criança um mau exemplo do meu pai, eu tenho muitas chances de reproduzir esse mau exemplo. Não é uma relação direta, mas é uma relação tendenciosa. Eu tenho uma grave inclinação para reproduzir exatamente o comportamento dos meus pais. Por isso, papai, olha para cá, mamãe, olha para cá, papai. Seja exemplo para os seus filhos, amém? Amém? Amém. Esse amém está mais difícil, né? Esse amém está mais difícil. Mas vamos lá. Seja exemplo para os seus filhos. Seja o modelo moral dos seus filhos. A criança não é passiva, ela está observando tudo. A criança está ligada, ela detecta com muita rapidez as nossas inconsistências como pai. Ela reprova e rejeita com a mesma rapidez a hipocrisia da nossa fala.
Se ela vê que o que você está dizendo não é o que você faz, na cabeça da criança, gente, na cabeça dela, ela está ouvindo você e é assim, ó, blá 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 blá. É isso que ela está ouvindo. Você falando, e a cabeça dela diz assim: ele não faz nada disso, ele não é desse jeito, ele não é assim que ele se comporta. Aí na cabeça dela, ela está te ouvindo, porque você tem uma autoridade sobre ela. A autoridade física, muitas das vezes, a autoridade institucional, como família, mas dentro dela não está entrando nada do que você está dizendo, porque para ela soa como hipocrisia, é blá 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 blá, e só isso e nada mais. Por isso eu insisto, queridos pais, nesta conferência de família que estamos aqui, na última noite dessa conferência, onde os filhos são herança do Senhor, vamos cuidar da nossa herança, amando nossos filhos e sendo exemplo para nossos filhos. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Para terminar, eu disse que eram 3 coisas. Me dá 5 minutos para terminar. Para terminar, você precisa cuidar dos seus filhos, amando eles, sendo exemplo para eles e ensinando a eles com disciplina. Você precisa ensinar com disciplina. Disciplina não é punição. Diga comigo: disciplina não é punição. Disciplina. Bora, gente, me ajuda, desanime não, está terminando. Vamos lá. Disciplina é formação. Quando fala disciplina, a pessoa pensa logo: vou botar no milho. Se ajoelha aí no milho, vai para a disciplina. Não, disciplina é formação. Nós temos que entender com uma clareza tão grande, conforme diz a palavra do Senhor, lá em Apocalipse 3:19, o nosso Cristo disse que eu repreendo aquele a quem amo. Disciplina é formar, é ensinar. Disciplina é agir instruindo aquela criança. Pare para ensiná-la. Leia a palavra de Deus com ela. Faça o culto doméstico. Alô, ei! Eu faço o culto doméstico. É um presente de Deus para nossa casa, para nossa família. Eu tenho uma vida muito agitada, é verdade, mas eu louvo a Deus. Nós conseguimos encontrar o tempo de 10 da noite, 11 da noite. Estamos reunidos, eu, Gemima e Francisco, e conseguimos fazer o culto doméstico. E aquele tempo é um tempo de Deus para nossa família. Aleluia! Faça o culto doméstico. Você está formando. Você está entendendo, gente? Amém? Você está formando. Eu pergunto no culto doméstico como é que foi o dia. Cada um fala como é que foi o seu dia. Cada um conta como é que foi o seu dia. O que aconteceu hoje? O que é que houve? Vamos cantar um hino. Qual é o versículo de hoje? Né? Eu passei uns 3 anos só num versículo com Francisco: filhos, obedecei vossos pais. Fazendo a catequese do menino. Eu passei 3 anos só nesse versículo. Depois eu passei mais 3 anos, Senhor meu pastor. E nada me faltará. E ensinando a palavra de Deus. Comprei uma Bíblia para ele, uma Bíblia em quadrinhos, para ele começar a ler a Bíblia. Olha, eu não falei para vocês que a gente reproduz nossos pais? Não falei isso? Não disse isso? Sabe por que eu comprei uma Bíblia em quadrinhos para ele ler? Sabe por quê? Sabe por quê? Meus pais compraram uma para mim também. Olha como é incrível isso. Quando eu nem fiz assim com essa ligação tão direta, eu nem me apercebi que eu estava na livraria comprando uma Bíblia em quadrinhos e uma relação direta com o que o meu pai e minha mãe fizeram comigo. Quando tinha essa idade de 8, 9 anos, eu recebi, foi a primeira vez que eu li a Bíblia toda, foi a Bíblia em quadrinhos. Era em espanhol, estava no campo missionário. E eu me lembro muito bem disso. Muitos textos bíblicos que eu tenho na cabeça, eles foram guardados da época da minha infância. Ei, meus queridos, invista tempo com seu filho, ensine com disciplina. É o nosso dever como pai. Aleluia. Faça o culto doméstico. Não deu para tomar café junto? Não deu para almoçar junto? A vida está muito agitada, a vida está muito louca, tem muita coisa para fazer. Encontre a sua receita, encontre a sua fórmula, encontre o seu espaço. Pode ser o horário que você quiser, da maneira que você quiser, na metodologia que couber dentro da sua família.
ensinar com disciplina o seu filho, porque você vai ganhar lá na frente. Esses frutos vão voltar para sua casa. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Ensine limites. Diga: eu preciso impor, colocar, esclarecer limites. Tem que colocar limites. Tem muito pai que sente culpa. Tem muito pai que sente culpa porque não tem tempo para o seu filho. E na tentativa de burlar essa culpa, de apaciguar essa inquietação na sua alma, o que ele faz? Ele faz tudo que a criança quer. Você acabou de estragar o seu filho. Você acabou de estragar o seu filho. O filho que não aprende a ouvir não, o filho que não aprende a ter limites, será um adulto inconsequente, será um adulto irresponsável, será um adulto que não respeita a outra pessoa, será alguém invasivo e intransigente. Aprenda a impor o limite, aprenda a dizer não. Ele precisa ouvir o não e saber por que não. Eu faço muito isso. Eu estou fazendo coisas que eu tenho feito para a glória do Senhor. Eu tenho feito essa receita. Além de dizer o não, e ele fica insistindo, porque o menino é teimoso. O menino teima. Ele vai testando você. E se você der bobeira, já era. Você está sendo testado pelo menino. Ele tenta manipular você. Faz uma carinha de coitado, dá um chorozinho. Mas papai, ainda aí uma chantageia, o senhor nunca tem tempo para mim, e ainda mais, o senhor não deixa eu fazer nada, eu nunca posso, eu nunca tenho, e aí daqui a pouco, você enche a paciência, aí para se ver livre daquela situação constrangedora, o que é que você faz? O que é que você faz? Você deixa, você libera. Ei, ele acabou de entender o que é que ele tem que fazer para quebrar a sua autoridade de pai e manipular você. Pai, papai, mamãe, abra o olho, pelo amor de Deus. O educador é você. Quem está educando é você, pelo amor de Deus. O menino está lá jogando com você como se fosse um videogame, e ele faz isso porque faz parte do processo de aprendizagem da criança. Ela está aprendendo, ela está descobrindo até onde ela pode ir, até onde ela pode chegar. E se ela descobre que se botar no lugar e chorar, você vai dar o que ela quer porque ela chorou, o que é que ela vai fazer? O que é que ela vai fazer? Vai chorar. Eu tenho uma veia, vamos dizer assim, mais protetora. Eu tenho uma tendência de tentar proteger Francisco. E essa minha tentativa de protegê-lo muitas vezes beira a facilidade que ele tem de me manipular, de jogar, de soltar uma para ver o que eu vou fazer. A minha esposa, a irmã Gemima, ela é mais segura. Ela é mais segura. Quando ela vê que ele está manipulando, ela olha para mim e diz: Wendel, ele está tentando manipular você. Eu digo: ok, valeu. Eu já estava indo na onda. O menino já estava me levando no pau. Já estava indo na tentativa de protegê-lo, de guardá-lo. Esse instinto nosso como homem de tentar proteger a família, nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós temos que ensinar esse menino a enfrentar esse mundo. Ele tem que aprender, e para isso ele precisa ter limites, ele precisa ouvir não. Quem me entendeu? Da glória a Deus aí. Quem me entendeu? Não é maltratar o menino, não é desrespeitar o menino, não é ser intransigente com o menino, não é isso não. Não é gritá-lo ou maltratá-lo, não é isso, mas é impor o limite. Não por quê? Por causa disso. Agora não. A repreensão tem que ter níveis. Não pode ser qualquer coisa chinela, qualquer coisa cinturão, qualquer coisa bater no menino. Não pode ser isso. Se você chegar ao ponto de dar uma chinelada no seu filho, tem que ser a última coisa, é a última instância. Primeiro você conversou com ele, amém, irmãos? Amém? Estão entendendo isso? É importante, converse com ele. Depois a conversa não resolveu, ponha de castigo. Não vai poder ficar assistindo televisão,
não vai poder ter o videogame, não vai ter o lanche, não vai ter tal coisa, não vai ter tal brinquedo. Olha, você não vai ter por causa disso. Você fez assim, você agiu assado, então por causa disso você está repreendido. Você não vai descer para brincar com seus colegas, você vai ficar aqui no cantinho. Quantas das vezes eu não coloquei Francisco no famoso cantinho da disciplina? Quantas vezes não fiz isso? Francisco, vai ficar 5 minutos ali, Francisco, sentado ali, refletindo sobre o que você fez. Vá pensando no que você acabou de fazer. Mas não sei o que. E calado, não pode falar nada, fique lá. É um momento de reflexão. Se eu ficar falando, vai atrapalhar a sua reflexão. Fique lá pensando. Gente, isso surte um efeito tremendo. Tremendo. Se depois que você dialogou, você disciplinou, colocou num canto de disciplina, numa repreensão mais severa, julgou necessário, em algum momento tem que dar alguma palmada ou uma chinelada no seu menino, eu vou dizer uma coisa para você: tome muito cuidado. Nós não podemos descarregar nossa ira numa criança. Ela não tem estrutura para receber a nossa ira. A recomendação que eu dou com clareza para qualquer pai, que é o que eu faço, não estou dizendo que eu não faça, é exatamente o que eu faço, é que não deve se repreender com uma chinelada ou com uma palmada se você está com raiva, porque se você está com raiva, você tem muita chance de perder o equilíbrio. Quem me entendeu, diga amém. Você pode sim perder o equilíbrio, você pode passar da dosagem, você pode passar da medida, porque naquele momento de ira, você pode ir além do que era necessário naquela circunstância ou naquele momento. Por isso, se você sabe que não tem controle, por favor, não venha repreender o seu filho com uma chinelada ou com uma palmada, porque você tem todas as chances de ser agressivo e maltratar o seu filho, e ele não merece isso. Quem me entendeu, diz amém. Amém. Repreenda, castigue, prive de alguma coisa, faça ele refletir, mas na última das instâncias, se precisar repreender com chinelada ou com palmada, não faça isso com raiva. Eu termino esta noite agradecendo a Deus o privilégio de poder compartilhar essas dicas, esses ensinamentos, que não tem outro interesse senão de ajudá-los a cuidar da herança que Deus deu a cada um de vocês. Não é fácil, mas com a graça de Deus a gente consegue fazer. Amém? Eu sei que não é fácil. A gente vai falando, e à medida que ele vai falando, ele vai dizendo: meu Deus do céu, como é difícil esse negócio, meu Deus do céu, como é complicado esse negócio. É verdade, tem muita complexidade, mas com a graça de Deus, com oração, com a sabedoria que está na palavra do Senhor, nós podemos criar nossos filhos no temor do Senhor, segundo a palavra de Deus. Ore com seu filho, faça o culto doméstico. Papai, mamãe, se você não experimentou, eu quero te incentivar nesse culto hoje. Experimente começar o culto doméstico. Combine com sua família qual o melhor horário. Faça. Você não vai se arrepender. Amém? Amém. Você não vai se arrepender. Vai ser muito bom para sua casa, vai ser muito bom para você. E assim eu me despeço, lembrando o que foi que nós vimos hoje. Vimos 3 coisas sobre educação e 3 dicas para cuidar dos nossos filhos. As 3 coisas sobre a educação que nós vimos é: primeira, educação é um processo. Amém? Segunda coisa, educação exige tempo. E a terceira coisa é que temos que educar para a vida. Foi o que nós aprendemos sobre educação. O outro lado que vimos esta noite, sobre os cuidados da herança do Senhor, da herança que Deus nos deu, que são nossos filhos. 3 coisas que eu compartilhei também com vocês. Primeiro, ame o seu filho incondicionalmente. Amém? Amém. Segunda coisa, seja exemplo. Amém? Seja exemplo. E em terceiro e último lugar, e não menos importante, ensine com disciplina o caminho que o seu filho deve seguir, porque lá na frente ele vai lembrar de cada palavra que você ensinou. Que Deus abençoe. Eu quero orar por você nessa hora. Curve sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero interceder a Deus Pai Todo-Poderoso para que nos dê a sabedoria para cuidar dos nossos filhos. Nós não sabemos de tudo, graças a Deus,
mas nós vamos aprendendo uns com os outros e melhorando para a glória do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nessa noite, Senhor, aqui está o teu povo reunido, Deus. Estamos no seminário de família. E o tema dessa noite são os filhos, como herança tua, Deus, para nossas vidas. Nós queremos agradecer pelos nossos filhos, Deus. Obrigado, Deus, pelos nossos filhos. Aquele que dá um pouquinho mais de trabalho, aquele que não dá trabalho algum, aquele que é mais calmo, mais quieto, aquele que é mais inquieto e ativo, aquele Deus que está na tua casa te servindo, aquele que não está na tua casa te servindo. Senhor, nós queremos agradecer pelos nossos filhos. Obrigado, Senhor, pelos meus filhos. Obrigado pelo presente que tu me deste, Senhor. Fostes tu que me destes, aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que nos dá sabedoria para cuidar dos nossos filhos, Senhor. Hoje à noite a palavra para nós foi uma palavra de sabedoria, foi uma palavra de conhecimento teu, Senhor, para nossas vidas. Uma palavra seguindo a orientação de Provérbios 22:6. Uma palavra de instrução, uma palavra de guia, uma palavra de orientação, Senhor, para que possamos cuidar dos nossos filhos, Deus. Nos ajuda. Ajuda aquela pai que se sente cansado com tanta luta, com toda a peleja. Cada mãe que muitas vezes perde a esperança, não sabe como resolver. Os pais, de maneira geral, que se inquietam por verem seus filhos muitas das vezes tomarem decisões erradas, fazerem o que não agrada a ti, muito menos a tua palavra, e como isso inquieta nossos corações. Às vezes, Deus, nos preocupamos com os nossos filhos, com o seu futuro, o que serão, com quem vão casar, qual o trabalho que vão ter, qual será a profissão, tantas coisas, Senhor, que vem à nossa alma. Mas nós queremos declarar esta noite, Senhor, os nossos filhos são heranças tuas, aleluia. Os nossos filhos, Senhor, fosses tu que nos destes. Os nossos filhos, Senhor, fosses tu que entregasse como presente para nós, e nós te louvamos por isso essa noite, aleluia. Obrigado, Senhor, pelos nossos filhos, e nós acreditamos que nossa família está debaixo do teu cuidado, Senhor. Nós entregamos cada um de nossos filhos debaixo, Senhor, de tua graça, do teu cuidado. Nos ajuda, nos abençoa, fortalece nossas famílias e todas as famílias, Senhor, todas as casas, todos os lares, Senhor, vem fortalecer e que possamos crescer nessa graça e nesse conhecimento, sempre melhorando, sempre procurando a sabedoria que vem do alto para conduzir a nossa casa segundo os teus princípios e a tua vontade. Continua nos ajudando, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Quem quer comigo diz amém. Deus abençoe vocês, a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui na última noite de encerramento da primeira grande conferência com a família. Evento esse realizado aqui pela Assembleia de Deus, no setor 19, congregação do Alto Sumaré 3. Tivemos a nossa abertura desde a noite da última quinta-feira, dia 21, com a ministração da Palavra de Deus. Quem esteve aqui a cargo, quem esteve na responsabilidade de transmitir foi o pastor Elomar Pereira, juntamente com a sua esposa, a nossa irmã, a professora Socorro Gugel. No sábado, dia 22 à tarde, dia 23, sábado à tarde, tivemos também uma palestra sobre sexualidade para os casais com o nosso irmão Diógenes Moura. Sábado à noite, ontem, portanto, foi a vez do diácono William Alves, que fez também uma ministração dentro do tema finanças na família ou para a família. E hoje, culminando com o encerramento, com a preleção, a palavra, o ensinamento do pastor, através do pastor Wendel Miranda, que trouxe para nós uma substanciosa mensagem dentro do tema: os filhos são heranças de Deus, os filhos são bênção para todos nós. Eu quero aqui agradecer à TV AD Mossoró, à Rádio Libertadora, ao Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui no Alto Sumaré 3, pelo empreendimento, pelo envolvimento, pelo empenho de cada irmão, de cada membro aqui, de cada congregado, que de uma maneira
e de outra, colaboraram, contribuíram para o êxito desse trabalho. Um forte abraço, muito obrigado. Este foi o balanço da primeira grande conferência para a família aqui na congregação do Sumaré 3.